Noé é um dos personagens mais famosos da Bíblia, e a sua história é contada no livro de Gênesis. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade de sua época e desempenhou um importante papel nas Escrituras. E nesse estudo bíblico conheceremos um pouco mais sobre quem foi Noé na Bíblia. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu gostei e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo que for postado aqui. E eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo com mais pessoas para que mais gente possa entender sobre quem foi Noé na Bíblia. Então vamos lá. Noé era filho de Lameque, na linhagem de Sete. Foi o último patriarca antes do dilúvio. Embora não se saiba exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito que seu nome, Noé, no hebraico Noã, significa repouso, descanso ou conforto. Acredita-se que seu nome venha da raiz de descanso, associado ao verbo traduzido como consolará, em Gênesis do capítulo 5, versículo 29. Certo é que seu pai Lameque o chamou de Noé, porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do nosso trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Em Gênesis capítulo 5, versículo 29. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história da humanidade. Porém, isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Embora existia uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais aceita é aquela encontrada explicitamente na Bíblia. Com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade. Foi por volta de seus 480 anos que Noé recebeu de Deus a ordem para que construísse a arca. Depois passou-se 120 anos, até que Deus executasse juízo para com o restante dos homens. Foi muito provavelmente nesse período que ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado, pois não houve arrependimento. Noé já tinha quase 500 anos de experiência de vida, quando recebeu de Deus o aviso da destruição da raça humana e a ordem para que construísse a arca. Embora com toda essa experiência, ele parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada pelo Senhor. Foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram diferença. A Bíblia diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. O capítulo 6 de Gênesis mostra o quanto a civilização da época de Noé estava corrompida. As pessoas praticavam todas as variedades de crimes
Elas desobedeciam a Deus com toda a naturalidade. Até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos do Senhor, já havia sido corrompida. A civilização da época de Noé já era suficientemente desenvolvida para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fossem divulgadas por toda a terra. Mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população da sua época. Apesar de toda a complexidade do processo de construção da arca, pela dificuldade de imaginar um evento nunca visto antes, e tendo que suportar todo o escárnio de seus contemporâneos, Noé foi fiel a Deus. Ele construiu a arca e colocou sua família e os casais de cada espécie de animais dentro dela, conforme a ordem de Deus. Quando todos estavam dentro da arca, Deus trancou a porta pelo lado de fora, e a terra foi inundada. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício de ação de graças a Deus, com animais limpos e aves. Provavelmente a profissão de Noé era agricultor. Isso parece concordar com Gênesis, do capítulo 9, do versículo 20, que descreve uma vinha plantada por Noé. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto, ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito em Gênesis do capítulo 9, versículo 20, confirma essa condição. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e ficou embriagado e de uma forma vergonhosa se expôs em sua tenda. E Cã, um de seus filhos, zombou de Noé. Com consequência dessa ação maldosa, Noé amaldiçoou Canaã, e Cã não foi amaldiçoado. Em contraste a isso, Sem e Jafé foram respeituosos com Noé. Eles o cobriram e foram abençoados. A Bíblia declara que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Todos eles nasceram antes do dilúvio. Após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam sobre toda a terra e multiplicaram-se conforme a ordem dada por Deus. É bem provável que ele tenha tido outros filhos após o dilúvio, porém a Bíblia não os menciona. No capítulo 10 do livro de Gênesis, apresenta um relato dos descendentes de Noé e os lugares que foram povoados por eles. Existem várias referências a Noé no Novo Testamento. Todas elas afirmam o seu exemplo de retidão, fé e justiça. O próprio Senhor Jesus fez referência a Noé comparados com os dias que antecederam o dilúvio e a civilização perversa daquela época com os dias da vinda do Filho do Homem. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé, chamando-o de pregoeiro da justiça. Mas foi o escritor de Hebreus que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando-o na galeria dos heróis da fé. Ele escreve o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Sem dúvida, a história de Noé é um exemplo para todos os cristãos.
Ele creu no Senhor acima de tudo e não viveu conforme a perversidade que havia ao seu redor. E isso é tudo que sabemos sobre quem foi Noé. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com mais alguém para que mais pessoas saibam sobre quem foi Noé na Bíblia. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.